Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao nosso quinto episódio do Clube TD. Hoje temos aqui um convidado mais uma vez especial, aqui o Kelvin Fernandes, que está aqui connosco. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Gabriel. E aqui, como sempre, por isso nós trazemos aqui especialistas, neste caso o Kelvin também mais uma vez vem como especialista e como empresário, para falar aqui sobre a transformação digital. Por isso o Kelvin é aqui um especialista em AI, mas vou deixar que ele próprio se presente. Apresenta-te, por favor, aqui para a nossa comunidade. Olá, sou o Kelvin Fernandes, fundador e CEO da Nil AI. Estamos focados na parte de consultoria estratégica e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e tenho trabalhado nisto já por mais de 15 anos, before it was cool. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada quando falo com o Kelvin, que é, ele já trabalha nisto há 15 anos, não é? Como é que se trabalhava com inteligência artificial há 15 anos atrás? Porque parece que nós só ouvimos falar disto com mais ênfase, digamos assim, nos últimos 3, se calhar 4, mesmo mais para os 3 até. Como é que isto já se falava disto há 15 anos atrás e como é que isto era? Imagina, já se falava na verdade há 70 anos enquanto área de investigação. Quando foi desenvolvida, não é? Eu quando comecei em IA quase que era mais uma curiosidade intelectual. Eu dizia, na altura era a minha namorada, agora é a minha esposa. Eu dizia, olha, eu estou a aprender isto e estou a trabalhar nisto, mas é tipo nada esportivo, é tipo por aprender, nunca na vida vou trabalhar nisto. Mas eventualmente começou a descolar novamente. A IA também já passou por vários ciclos que chamamos AI Winters, os invernos, onde teve interesse, deixou de ter interesse, teve interesse, deixou de ter interesse, agora está novamente, digamos, Agora está em cima, agora está no pico, não é? Muito bem. Kelvin, vou fazer-te aqui algumas provocações aqui sobre este tema, porque acho que é um tema, na atualidade, sexy e provocativo, acho que dá para tudo. Acho que há aqui gente a comentar isto de formas completamente diferentes e aqui é bom termos aqui um especialista também para saber aqui a tua opinião. Se entrasses hoje numa PME e eles te pedissem para meter aqui inteligência artificial, o que é que te dá vontade de responder assim logo assim, o primeiro instinto? Primeiro porquê? Ok. Primeiro porquê? Ainda bem que tocaste o ponto de ser PMEs, porque a forma em que eu tento entrar com IA nas PMEs é diferente do que nas grandes empresas. Imagina, nós quando começamos na IA, eu só trabalhava com grandes corporações porque eram aquelas que tinham dados para poder treinar estes modelos. E numa grande corporação tu podes focar-te apenas numa pequena otimização num processo que aquilo vai valer milhões de dólares, não é? Exatamente, certo. Uma PME, normalmente, quando ela entra em IA, ela entra dentro da frustração e o hype e afins, e não podemos pensar numa PME, numa IA apenas para uma micro-otimização ou para reduzir custos. Uma PME já por definição não tem grandes custos. Okay? Uma PME, quando pensa em IA, tem de pensar em alteração muitas vezes do modelo de negócio. E como é que eu reimagino os meus processos para ter a escalabilidade? Portanto, mais do que cortar um custo, 10%, 20%, como é que eu consigo 10x, portanto, duplicar, quadruplicar a minha capacidade? Como é que eu reimagino o meu modelo de negócio? E é aí que a PME em específico tem potencial de usar IA. E é por aí que tu começas então? Eu tento reimaginar os processos, quando é com uma PME. Ok. Vamos já falar aqui um bocadinho mais sobre isso. Diz-me uma coisa, vamos daqui desmistificar aqui algumas coisas sobre IA. O que é que tu achas que a maioria dos empresários ainda não sabe sobre inteligência artificial? Acho que aquelas pessoas acham que é um chatbot. Okay? É um simples chatbot. E a IA não é outra coisa do que tomada de decisão baseada em dados. É como é que eu consigo automatizar o meu processo de tomada de decisão. É tão simples quanto isso. E se nós olharmos para qualquer um dos nossos processos, nós temos centenas de micro decisões que são tomadas ao longo de qualquer processo. Como é que eu respondo, quando é que respondo, quem é que responde, quando é que respondo. Só pensando na lógica do chatbot. Depois vamos às recomendações nos e-commerce, depois vamos a serviço. Portanto, em todas as áreas tu tens micro decisões que estão a ser tomadas. E é por aí que temos de pensar na IA. É a IA como processo de automação de tomada de decisão. Mas tu achas que o ChatGPT veio alterar um bocado isso? Agora esse pensamento? Veio a torná-lo mais acessível pela forma de interface. Em que tu tens... Como é que tu interages entre a IA e o humano passou a ser mais conversacional. E então agora o paradigma é isto é um chatbot. Mas na verdade não nos podemos esquecer que a IA só está a suportar a tomada de decisão com evidência prévia. Sim. Yes. Mas eu acho que há aqui um ponto também que gostava de explorar, que é, há pouco tu até falaste na questão das grandes empresas e se calhar antes da entrada do ChatGPT no mercado,
a questão de ter muitos dados era super relevante, até porque se calhar era mais numa lógica de machine learning que se faziam as coisas, e agora eu vejo a questão que o ChatGPT sem dados consegue ter um comportamento semi-humano, vou-lhe chamar semi-humano ainda, e consegue, sem dados, fazer um chatbot, um exemplo daquilo que estavas a dar e fazer resposta, e é usado na área comercial, e SDRs e por aí fora. Por isso eu acho que há aqui um paradigma novo que não existia antes, que é o facto de agora, mesmo sem dados, conseguimos utilizar a inteligência artificial, sendo que antes, sem dados, não se conseguia fazer nada. Né? Eu acho que é isso. Apesar que se quisermos trabalhar em inteligência artificial com base nos dados, que também há outra componente que é precisa, isso claramente é um ponto que os dados nem sempre estão na melhor forma. Imagina, quando fundamos a empresa, estávamos virados para as grandes corporações precisamente por isso, porque precisávamos de muitos dados. Agora não é que não precisamos de dados, na verdade o ChatGPT está treinado com muitos mais dados do que nunca imaginámos. Exato. Só que eu já deixei de precisar de dados próprios, porque tenho um modelo que, na vez de ser bom numa vertical, manutenção preditiva, detecção de avarias, o que for, é bom numa generalidade de temas. Então é muito provável que o problema que eu tenho aqui dentro do meu nicho, outra empresa, outro contexto já tenha passado por um problema, e é por isso que agora eu preciso menos dados, ou nem sequer preciso de dados próprios. Em muitos cases. Na verdade, ele treinou com muitos dados, não é? Exatamente, já o fez antes, o trabalho de casa. E isto vem a resolver um tema que era uma dor na IA, que era o tema do ovo e da galinha. Eu precisava de dados para treinar a IA, e muitas vezes não conseguia investir em IA até não ter dados. E como é que eu financio a obtenção de dados se eu ainda não tenho forma de monetizar essa obtenção de dados? E aqui muitas vezes entramos num jogo de ovo e da galinha, que agora passamos a desbloquear isso. Agora mesmo empresas que não existem já conseguem começar a incorporar IA. Exatamente. Boa. Vamos então passar aqui à próxima pergunta. Na tua opinião, a IA é cara, é complexa ou achas que está a ser mal vendida no mercado? Opa, o teu tempo é caro enquanto gestor. Se estás aí a micro-gerir todos os processos, tipo, não há nada mais caro do que isso. Portanto, o que é caro? Caro é pagares numa subscrição e não usares. Caro é que tu demores 48, 72 horas em responder uma lead e a lead vai embora. Não é? E podes ter perdido um grande negócio. Já perdeste um grande negócio. Portanto, quando a mim me dizem, mas tens de gastar, sei lá, 200, 300, 400 euros, aquilo que for a despesa depois da operacional da IA, quanto tempo é que demora uma pessoa a fazer essa tarefa? Mas 5 cêntimos para fazer esta tarefa. Quanto tempo é que demora uma pessoa 7 minutos a escrever um e-mail, não é? Exatamente, sim. E quando é que a pessoa vai pegar para fazer essa tarefa? Passado o fim de semana, ali já foi, já testou outro. Portanto, para mim o que é caro é oportunidades perdidas e estar atrás sempre aí na roda dos ratos a gerir todos os teus processos. Para mim isso é que é caro. E tu achas que as pessoas ainda não fazem essas contas? A maioria das pessoas ainda não faz? Não faz. Eu quando apresento essas contas, do género, olha, este projeto, sei lá, 20 mil euros. Ui, que caro. Mas tu estás a gastar todos os anos 50 mil euros neste processo. Exatamente. Se eu te conseguir baixar o tempo de execução do processo a metade, ou se eu te duplicar a capacidade sem aumentar os custos... Tens um break-even ao fim de X meses. É isso, tipo, é um no-brainer, não é? Exato. Só que as pessoas muitas vezes acrescentam camadas de complexidade na gestão das suas empresas sem pensar no impacto que isso tem no resultado. Seja com IA ou seja sem IA. Muitas vezes pensamos nos processos, porque ficam bonitos, sem pensar no impacto operacional que isso vai ter no tempo e na escala de várias pessoas a fazer isso. Acho que muitas empresas sempre tiveram aquele processo e por isso não se conseguem quase ver sem ele, não é? Não conseguem alterar a estrutura que sempre foi assim naquele formato. Ainda hoje nós ouvíamos de uma potencial cliente nossa, estávamos aqui numa reunião de demonstração, e ela própria dizia: eu já tentei implementar muitas vezes tecnologia, mas a pessoa que está à frente boicota sempre o sistema, então significa por muito que eu ponha, as coisas também não funcionam. Também temos essa outra questão aqui. Qual foi a maior asneira que tu já viste numa PME fazer ou tentar aplicar a inteligência artificial? Ainda bem que estamos a falar em transformação digital, porque é uma coisa que eu chamo a escada da transformação digital, que é qualquer empresário que tenta passar pela transformação digital tem de passar por aqui, que é a maior parte das empresas vivem na anarquia, esse é o resto do chão, tipo, cada um faz o que lhe apetece, não há processos, não há nada. Exato. Depois disso vêm os manuais de operação, os SOPs, não é? Os processos, estandarização de processos. Depois da estandarização de processos vem o investimento na tecnologia, estandarização, digitalização, etc. E só depois é que devíamos dar o salto para a inteligência artificial.
A maturidade da empresa. É isso. E permite conhecer os problemas, Tu quando pensas em IA, estamos a delegar a tomada de decisão. Portanto, para delegar a tomada de decisão, tu tens de explicar à máquina como é que tu tomas a decisão. E se a tua empresa vive na anarquia, tu não vais conseguir delegar a tomada da decisão. Não há processos. Isso. Portanto, esta escada tem de ser percorrida. E eu já vi pessoas a querer dar o salto da anarquia para a IA. E depois o que é que faz a IA? Aprende da anarquia. E cada vez responde da forma que lhe dá mais jeito, não é? Porque Exato. não havia nenhum processo. Querer dar o salto logo pode ser um desafio, pode ser um risco muito grande. Que outros problemas? Tentar assumir que iam ter concordância dos stakeholders na resposta da IA. E nós trabalhamos muito na área da saúde e nem sempre é fácil o tema da responsabilização dos erros e, portanto, tens um tema legal e mesmo em áreas menos sensíveis muitas vezes tens este conflito entre quem tomava a decisão, porque na verdade tu estás a transferir o poder da pessoa que tomava a decisão a uma máquina. Certo. Quem é que é responsável pelo erro? Isto depois muitas vezes cria atritos. Desculpa. Ok, quase espirro. Corta. Corta, é isso. Portanto, isto muitas vezes tem trazido desafios. Mas eu acho que muitas vezes é querer dar saltos só porque já vi outros que estão lá e eu também quero estar lá. Okay? Enquanto gestores, isto é com IA, é com tudo, sim. Com inveja. É um bocado quase aquela questão da inveja. Exatamente. E estímulos. Estamos muito estimulados para diversas coisas. Porque eu acho que depois ouvimos todos aqui no mercado que isto já não é futuro, já é presente e as pessoas ainda estão com o Excel mas querem já passar para a parte do IA sem passar pelos outros. Nestes dias fizemos estas lives todas no Instagram, pelo Record Guinness. Certo. E eu às vezes fico... Como é possível que estejam a aplicar IA em tantas áreas diferentes, de tantas formas diferentes? Eu não vejo numa empresa hoje em dia que não esteja a usar IA. Isto é para o ano, só vamos ter foco nisto no ano. Tens de começar a aprender a gerir processos, a começar a gerir dados. Lá está, tens de fazer, é o caminho. Exatamente. Boa, próxima. IA pode ser sexy no pitch, mas como é que se mede o ROI? E aqui é que está aquilo que estavas há pouco a falar. Como é que vocês fazem a medição do ROI para provar aqui aos empresários que o projeto é sucesso? Olha, eu sempre tento ver as métricas diretas que tu afetas. Normalmente quando estás a automatizar tarefas, a métrica é tempo. Normalmente, e o tempo tem um custo, porque a partir estás a pagar salários. Okay? Portanto, tem um custo associado. E isto é o ROI direto, em primeiro nível que isto vai ter. E depois é um ROI indireto, que é, por exemplo, se eu não demoro em responder às leads 72 horas, 48 horas, o que eu estiver a demorar agora, mas eu passar a demorar 3 minutos e eu aumentar a minha taxa de fecho, por exemplo, assumindo que é IA no suporte ou na venda. Ou na venda, sim. Eu aumentar a minha taxa de fecho de 5% para 6%, de 8% para 9%, qual é que é o retorno? Vezes o ticket médio. Portanto, aí é o ROI em segunda linha, que não é o que eu poupei de esforço, mas o que eu passei a ganhar. Exatamente, sim. E depois tento equilibrar isto, por exemplo, com satisfação. Porque muitas vezes quando tenho métricas, às vezes as métricas estão em conflito. Se eu aumento as receitas, às vezes vou prejudicar a satisfação, se eu aumento a margem, às vezes posso comprometer volume, não sei. Exato. É preciso perceber estas e há uma coisa que eu já te ouvi falar também no passado, que é a questão da qualidade. O facto que às vezes a IA não se engana tantas vezes como os humanos, a qualidade também sai à primeira, e isso significa que a autoridade da empresa, a qualidade da empresa também vai fazer esse crescimento também. Eu acho que é um ROI difícil de medir, mas claramente é um fator que está em cima da mesa e que existe. Mas em primeira linha, tempo e horas poupadas e dinheiro acrescentado. E só por aí normalmente já deve chegar para justificar. E depois lembrar que se calhar, imagina, é como os processos. Tu hoje não vais construir um processo, se és uma PME, que é o processo da Amazon. É um processo iterativo. Tipo, a construção de processos é um processo iterativo. Exato. Portanto, da mesma forma, a IA se calhar não te vai automatizar o 100%. Se calhar vais começar por uma IA que é meio burra, não é? Mas que dá logo a primeira mensagem e depois deixa um humano responder as seguintes. Exato. E depois vais acrescentando aqui camadas de complexidade que te vão ir trazendo maior retorno, mas também vais ir aprendendo no processo. Boa. Vamos falar aqui de casos práticos, também para trazer aqui alguma leveza aqui também a esta conversa e também para dar aqui algum contexto aqui ao nosso ecossistema. Conta-nos aqui um caso que tu achas que é flagrante, que é fácil e que foi um caso de sucesso em empresas que tu já aplicaste. Qual é aquele que tu achas que é assim o melhor caso de sucesso que tu tens? Olha, coisas fáceis que sempre tens é a imputação de dados. As empresas passam muito tempo a registrar dados.
do género, chega um formulário, é preciso digitalizar o formulário em 5 sites e colocar informação nas bases de dados. Isto, as pessoas, normalmente o que se faz é contratar administrativos e eles passam o dia todo a preencher dados. Chega um paciente, é preciso registrar o paciente, registrar o histórico clínico, não sei das quantas. Chega um cliente, é preciso ir lá buscar o NIR, é preciso ir buscar o que eles fazem, a indústria, segmentar a indústria. Isto, tipo, já para 5, todas as empresas têm isto. Mas nunca vi uma empresa onde não tivessem acumulado processos de back-office, administrativos, manuais, que era só transformação de dados. E aqui a IA é tipo... E se calhar até fazer os reports ou relatórios depois aí também com essa informação. É isso. Então, imagina, melhoras a consistência dos dados, portanto, qualidade dos dados, o coverage dos dados, quão completos é que eles estão. Isto em todas as empresas estão. Depois uma área que também dá para todas as empresas, que é cross-selling. Determinar, imagina, este cliente compra normalmente de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, esta linha de produtos que ele já comprou, qual é o seguinte produto que ele havia comprar com base na sua utilização, com base nos tipos de produtos que ele já viu no site. Cross-selling dá para todos. Tipo, independentemente do que tu faças, cross-selling e upselling dá para todos. Eu até te acrescentei uma coisa que nós estamos a fazer agora, que é pôr o ChatGPT, neste caso, que estamos a usar, a estudar o setor de atividade dessa empresa, perceber quais são as dores típicas daquele setor de atividade e já recomendar quais são os produtos que ainda não lhe foram vendidos e que poderiam ser vendidos. É isso mesmo. Também, já aproveitando essa deixa também. Uma coisa que nós temos é isso, imagina, chega uma lead à nossa página, eu faço o scraping do website dessa empresa, okay? Vejo o que é que eles fazem, depois pergunto quais são as dores típicas deste tipo de empresas. Isso mesmo. Depois pego nos projetos que já fizemos, a descrição de todos os projetos no histórico que já fizemos. Assim não tinha feito. E eu pergunto, tipo, olha, o que é que eu posso oferecer a esta empresa com base no meu track record de projetos que já fiz de sucesso? Certo. E constrói-me um e-mail de uma proposta inicial com 2, 3 desafios que esta empresa possa enfrentar e com os cases linkados. Aponta aí, por favor, vamos ter que fazer essa. É top. Boa dica essa. Para empresas de serviços. Boa dica essa. É um portfólio ajustado para aquela lead em 5 minutos. Com algo que já feito no passado, caso sucesso passado. Boa. Isso mesmo. E agora, aqui o inverso. Casos de insucesso que tenham acontecido a nível de implementação e já agora o porquê que terá acontecido, na tua opinião, que deveria ser aqui uma alerta aqui para a nossa audiência. Olha, a maior parte dos casos de insucesso, eu sempre digo isto, não foram técnicos. Foi um stakeholder que tinha frustração, tinha resistência em delegar a decisão. Se calhar a IA tinha uma performance igual do que a pessoa, ou equivalente à pessoa, mas é aquele tema de quem é que vai ser culpabilizado e então bloquear projetos que foram completamente bloqueados só porque uma das partes disse, tipo, eu não vou permitir que isto seja automatizado. Certo. Isso, imagina. E então, há 5 anos atrás, que as pessoas ainda não tinham confiança na IA, ainda era uma coisa muito nova ainda. Era o maior gargalo que havia, era a aceitabilidade. Tipo, quanto é que aceitamos os projetos. Depois tivemos muitas dores em alguns projetos, de olharmos muito afunilado naquilo que estávamos a otimizar. Por exemplo, vou-te pôr um caso. Estávamos a um projeto, sistema de recomendação, aumentámos a taxa de clique para aí 20%. Okay? Era um tema de imobiliários, enfim. Aumentámos a taxa de clique 20%, que implicou que tinhas 20% mais visitas para agendar. Mas não tinhas consultores disponíveis para ir fazer essas visitas. Não tinham capacidade produtiva, então. É isso. O que é que acontecia? Os leads chegavam, não tinham capacidade para marcar as visitas, as pessoas ficavam insatisfeitas porque... como é que tens uma visita para daqui a um mês? Tipo, eu quero ver o imóvel daqui a uma semana, não é? Exato. Daqui a 2 dias. E então este tema, quando estamos a falar de uma tecnologia que é capaz de te trazer melhorias, não de 1, 2%, mas duplicar-te a tua capacidade, tu tens de garantir que toda a pipeline consegue duplicar capacidade. Exato. Porque se tu duplicas capacidade aqui, mas não duplicas capacidade a seguir... Vai funilar depois. Vais funilar e vais correr a ruga, não é? O problema vai continuar a existir. Isso já nos aconteceu em vários projetos onde, principalmente maximização de vendas, depois não tinhas capacidade para servir essa venda extra, ou então não tinhas estoque. Portanto, ou antes ou depois da IA, se apareceu outro gargalo. Foram casos comuns. Depois um último caso, na área da saúde, que é um projeto que temos trabalhado já por mais de uma década, desde a minha tese de doutoramento, viés nos dados. Este já é um problema mais técnico. Imagina, tens problemas de... imagina, treinas com dados de África, a África tem maior prevalência de cancro, e depois treinas com dados da Europa, a Europa tem menor prevalência, e então a IA aprende coisas tipo pelo
pele escura é cancro. Estás a ver? E só para a pessoa ter pele escura diz que tem cancro, só porque os dados que tínhamos de África tinham maior taxa de incidência de cancro do que os dados na Europa. No fim do dia, a estatística, não é? É isso. E a AI é preguiçosa. Se a AI descobrir que esse padrão mais fácil para explicar a coisa, vai por aí, não é? É um caminho. E isso em áreas mais sensíveis. E se tu estiveres a treinar com dados que não são do teu domínio, tu tens de garantir que os vieses desse domínio são válidos no teu. Estás a tocar num ponto muito interessante. Eu já vi muita gente a usar inteligência artificial, ChatGPT, e que não tem sentido crítico sobre os dados. Por isso, tudo o que ele responde aceita. Ainda por cima, muitas vezes o ChatGPT tem particularidade de querer ser simpático connosco. Por isso, nós perguntamos-lhe, tu não achas? E ele vai dizer sim, eu acho que sim, não é? Por isso, existe esta situação, e por isso eu acho que é muito difícil, às vezes, se a pessoa não tiver um sentido crítico apurado, aceitar as respostas todas de uma forma quase de cruz, não é? Aceitar tudo. Por isso aquilo que estás a dizer faz muito sentido, sobretudo em quantidades massivas, que ainda por cima é mais difícil de detectar, faz com que o desafio seja maior ainda. Boa. Existe, na tua opinião, algum padrão típico de empresas que são mais fáceis de aplicar a inteligência artificial? Existe aqui algum perfil, na tua opinião? Imagina, para mim é critério, a empresa precisa ter um CRM e um ERP. Se a empresa ainda não deu o passo de digitalizar o seu processo de gestão de cliente, exato, e o seu processo operacional, provavelmente tudo é feito à mão em papel, tipo, vais querer dar 50 passos antes de entrar na IA. E portanto, mais do que indústrias específicas, eu diria é a maturidade no grau de transformação digital que a empresa já passou. Exato. Okay? Não quer dizer que não se possa dar o salto logo, mas é logo um risco. Tipo, quando uma empresa não tem CRM, não tem ERP, como é que vais... É quase um significado de poucos processos internos, não é? É isso. Ainda não está preparado. Ainda não tem critérios de gestão, não tem processos. Não tem processos. Indicadores, como é que vais automatizar uma coisa que ainda não estás a gerir? Tipo, é um bocado difícil. Portanto, para mim isso é um critério. Depois tens indústrias que são mais propensas a aceitarem transformações digitais. Por exemplo, tudo o que é serviços digitais, e-commerce e afins, está numa evolução constante, até porque arrancaram num universo já mais dinâmico. Mas se vamos para áreas tipo manufacturing, mudar uma coisa na cadeia de valor, aquilo, cuidado. Tipo, saúde é o mesmo caso, é uma área que temos tentado trabalhar em IA há muito tempo, e é uma área que ativamente procura usar IA, mas o processo regulatório é muito complexo. Okay? Portanto, tudo o que é indústrias digitais, claramente, é um bom ponto para começar. IA, e-commerce, é aquele ponto que eu acho que... Então estás a tocar um bocadinho de quais são mais ou menos os setores de atividade que à partida têm mais facilidade. Sim. Seria então indústria e e-commerce? Não, indústria eu acho que, especialmente se é manufatura, cuidado, tipo, é difícil. É difícil pelo mindset. Ok. Porque é uma indústria que a indústria formatou-se na Revolução Industrial. Exato. Estás a ver? A indústria muitas vezes ainda está a passar pelo processo de transformação digital. Muitas vezes. Portanto, eu diria, tudo que seja já digitalizado é um bom ponto para arrancar com IA. Porque afinal a IA vai estar baseada em dados, queremos ou não. Mas tu sentes que existem alguns setores de atividade que já estão mais maduros? Falando aqui em Portugal, ainda mais no caso português. Eu diria setores low ticket, high volume, tende a ser um ponto onde a IA consegue ajudar, porque estás a operar com margens muito baixas e precisas de ser muito eficiente. Okay. Enquanto setores high ticket, low volume, tipo consultoria, há menor utilização da IA a nível de processos. Sim. Tens os consultores a usar IA, este tipo de cenas, mas é diferente, não é? Mas agora, a nível de processos, a IA é precisamente boa em escala. Não é? Sim, vai ter mais fácil de ter o ROI. É isso. Depois, a nível mesmo de adopção de IA em escala, tens uma área que usa IA há décadas, que ninguém se lembra, que é a área financeira. Tudo o que é aprovação de créditos é com base em dados, não é? Tipo, aprovam-te não o crédito de habitação, certo, com base no teu risco de crédito, que afinal é um algoritmo de previsão que diz qual é a probabilidade de tu falhares num pagamento, não é? Exatamente, sim. De tu fazeres default. E a área financeira adopta a AI há décadas. Aliás, temos um representante, tipo bandeira da AI em Portugal, que é a FIDSAI, que é a detecção de fraude. Exatamente, em transações de cartões de crédito e afim. Multinacional, sim. É líder mundial e é um caso português na área financeira.
E aí também envolves provavelmente as empresas de rating, então, que fazem aquelas análises de balancetes, aquelas coisas todas, né? Envolve-se isso. Bom caso. Se uma PME te pedisse para ajudar a ganhar tempo com a inteligência artificial, por onde é que tu irias começar então a fazer esses primeiros passos? Bom, o nosso processo é simples. Onde é que estás, onde é que queres chegar, o que é que te dificulta chegar lá? Ok? Essas perguntas. 3 perguntas. Onde estás, onde é que queres chegar, o que é que te dificulta? Depois, eu normalmente vejo 3 departamentos, que logo por aí tens casos suficientes para otimizar. Departamento comercial, já tens normalmente CRM, já tens escalas, é baixo risco, portanto. Depois, as operações, como no geral, e back-office. Tudo o que é administrativo, é aquele sweet spot hoje em dia que dá para automatizar. Isto a nível da automação. Agora, o meu desafio muitas vezes para as empresas é, especialmente as PMEs, se tu tivesses de reimaginar a tua proposta de valor, como é que o farias? Imagina, se tu conseguisses dar o teu serviço a 10% do custo, do preço, qual era o novo segmento do mercado que estarias a atacar? Okay? Por exemplo, pensa no caso de consultoria. Se eu conseguisse fazer um projeto de consultoria a 10% do valor, será que eu atacava outro mercado? Será que o teu ICP seria diferente? É isso. Será que eu deixava de cobrar por horas e passava a cobrar por performance? Porque o meu custo de entrega passou a ser 0? Passavas a ter aqui um valor competitivo diferente do teu concorrência. Isso. Então imagina, e é um tema que eu estou a pensar, imagina, eu enquanto consultora, uma software house, não é, que fazemos desenvolvimento de soluções de IA, eu começo a pensar nestas coisas, que imagina que em 3 anos ou 5 anos consigamos automatizar boa parte do desenvolvimento. Portanto, eu não posso continuar a cobrar ancorado nas horas de esforço. Certo? Portanto, eu vou ter de reimaginar o meu modelo de negócio ancorado na performance, que é eu pago a implementação e cobro pelos resultados. E muitas vezes com as PMEs, eu não entro por aí porque isso é uma jornada de dor. Isso é uma jornada que o empreendedor eu já tinha o meu negócio que funcionava e este gajo veio-me aqui Mas é uma pergunta que temos de nos começar a fazer. Estás-me a pensar bastante, sim. Percebes? É verdade. Eu começo, a automação de processos para ganhar escalabilidade, etc. Que é o retorno que tu vais ter nos próximos 3, 6 meses, 1 ano com IA. Exato. E o caminho vai ser esse. Mas enquanto gestores temos de estar a pensar a 5 ou 10 anos. Exatamente, sim. E o caminho a 5 ou 10 anos é modelo de negócio. Se eu tenho isto que fazia parte da minha estrutura de custos e eu tiro esta componente da minha estrutura de custos, altera o meu modelo de negócio. Alteras o modelo de negócio. Se eu consigo ter um canal de comunicação mais proativo, eu posso passar a servir outro segmento de cliente, posso ter outros modelos de relacionamento. E então, imagina, muitos de nós temos de parar, eu não digo para implementar já, mas temos de nos começar a desafiar em, se eu alterasse, se eu passasse a ter IA nesta componente, segmento, proposta de valor, modelo de... Como é que eu reimaginava todo o meu modelo de negócio? Porque é para lá que vamos ter de caminhar de 5 ou 10 anos. E é, para lá, e é desses pensamentos que vêm os nossos concorrentes. Eles não vêm de pequenas otimizações. O que nos vai tirar do mercado vai ser uma empresa que pensou o teu modelo de negócio do zero. Exato. Reestruturou. Acho isso muito interessante, até porque quando se estuda a parte da transformação digital, normalmente o primeiro foco é perceber como é que nós podemos deixar o nosso cliente mais feliz. E muitas vezes nós estamos tão focados na nossa estrutura e naquilo que é tradicional no mercado que nós não conseguimos pensar no fora da caixa. Depois vem uma Uber da vida ou vem uma outra coisa qualquer que entrega exatamente o mesmo serviço, mas de uma forma completamente diferente e faz com que seja completamente disruptivo. E atenção, aqui eu estou a falar, imagina, tens uma empresa na fase de sobrevivência ou na fase de escala, foca na otimização de processos. Exato. Agora, tu tens margem para te reinventar e seres tu o próprio que muda a tua indústria, tens de pensar em modelo de negócio. Ou tu estás a começar agora, tens de pensar em modelo de negócio. Exato. Porque o jogo está a mudar, não é? Sim. Agora, quando me chega um cliente, é claro que eu não começo a dizer, olha, se tivéssemos, vamos reinventar a tua proposta de valor. Sim. Senão me diz, anda, sai daqui que isto só daqui a 5 anos. Mas é esse o desafio que temos de ter enquanto empreendedores, que é, se quer não saber fazer IAs, não saber implementar IAs, mas perceber como é que isto pode transformar a minha indústria, como é que eu posso repensar a minha proposta de valor, o meu segmento de cliente, o meu modelo de receita, o meu modelo de custos, usando IA. Vou pedir à malta que está a ver isto que volta atrás e volta a ouvir isto, porque isto é claramente uma das... o que ele acabou de dizer é ouro para a maior parte do pessoal que está na transformação digital, ok? Por isso, ouçam isto outra vez, por favor, porque
a pessoa pensa que é pôr o chatbot a funcionar e está tudo e já estou a usar a inteligência artificial. Isto é outro nível, é nós repensarmos o nosso modelo de negócio, repensar como é que nós vamos pôr isto a funcionar e sermos diferentes daquilo que existe no mercado. Deitar completamente abaixo a nossa concorrência, ok? É pôr aqui umas barreiras completamente diferentes daquilo que existia antes. Isto é transformação digital. Isto é transformação digital. Boa, obrigado, Kelvin. Vamos aí à próxima. Opa, aquela pergunta que eu acho que toda a gente faz, que é a inteligência artificial vai-nos roubar os nossos empregos, vamos ficar todos desempregados, vamos passar só a viajar de manhã à noite porque não temos nada para fazer. Qual é a tua opinião aqui como especialista sobre a inteligência artificial? Espero que sim. Já devia ter acontecido. O primeiro que vai roubar é o meu, que é desenvolvedor de inteligência artificial. Cada dia está a ficar mais fácil, não é? Cada dia a curva de aprendizagem para entrar em IA é muito mais fácil. Conheces é parcialmente mito, mas é parcialmente história verdade. É a grande crise do estrume de 1800 e não sei quanto. Conheces aquela história? Acho que não. Há uma história que é, olha para isto, que é, era o ano 1895, qualquer coisa do género, Ok. e as cidades estavam cheias de estrume, de cavalo, ok? Certo. Cada vez havia mais cavalos, porque havia mais pessoas a morar nas cidades, o modelo de transporte era a cavalos, e havia muito estrume, ok? E havia uma previsão que era daqui a 30 anos, tipo, as cidades iam estar com 3 metros de altura de estrume nas ruas. Certo. Okay? Houve conferências para tentar resolver o problema, ninguém chegou a uma resposta e nisso apareceu o carro, o veículo, e não temos cavalos nas cidades, não há estrume nas cidades, não é? Exato. Resolveu-se o problema. Nós agora na Europa estamos a enfrentar uma crise demográfica que é daqui a 30 anos, 40 anos nós não vamos ter reforma. Certo? E estamos com este bicho de não vamos ter reforma porque toda a população é envelhecida. Portanto, eu preciso de uma solução que me consiga ter a minha população, 10% da população a produzir o que tem a população atual. Portanto, mesmo no cenário apocalíptico, em que a IA substitui muitos empregos, eu não vou ter pessoas para executar aquelas posições. Okay? Portanto, eu preciso de aumentar a produtividade das pessoas. Portanto, num cenário apocalíptico que substitui emprego, tudo bem, porque preciso de pessoas. Certo. E imagina, e num cenário, se calhar estamos a falar da China, que tem muitas pessoas, da Índia, que tem muitas pessoas, e empresas com escala e dimensão é uma coisa. Agora, Portugal não tem por onde cortar empregos. A maior parte das empresas portuguesas tem menos de 10 funcionários. Se calhar é até a família, são os funcionários da empresa. Certo. Portanto, eu não preciso cortar empregos, eu preciso ganhar escala. Percebes? Eu preciso pegar nos meus 10 funcionários e pô-los a trabalhar como se fossem 100. Ou com uma produtividade equivalente a 100. Portanto, no cenário português, quem me dera que a IA automatiza a maior parte das coisas, porque Portugal precisa ganhar escala, não precisa de continuar a pensar pequenino, de cortar empregos. Vais passar de 5 salários a 4 salários. Tipo, esse é o modelo de negócio. Sim. Eu por acaso sou da opinião que acho que vai cortar mais do que isso. Certo. Mas imagina que passa da capacidade de 5 a 50 ou de 5 a 500. Portugal precisa disso. Sim. Precisa de escala. Portanto, mesmo nos cenários apocalípticos, acho que estamos bem posicionados. Mas eu acho que aí o desafio é o outro, porque eu acho que as barreiras de fronteiras e não sei o que mais estão a cair a passos largos, não é? Por isso significa que hoje tu já não estás a concorrer só com empresas em Portugal, a não ser que o teu produto seja local, um restaurante ou uma coisa assim, mas estás a concorrer contra qualquer empresa de qualquer lado do mundo que pode vir aqui vender software ou por aí fora. Por isso, eu acho que as barreiras hoje em dia são muito maiores do que essas e faz com que tu possas, se as empresas não forem competitivas, e por aquilo que tu disseste, baixar os custos, significa que eles podem inventar um novo modelo de negócio e conseguir entrar no mercado português e com um modelo disruptivo. Eu acho que existe essa questão e por isso eu acho que o padrão a curto prazo vai ser se calhar de 1 para 5 ou de 1 para 10 ou alguma coisa do género que vai acelerar o processo das pessoas. E reparem, todas as disrupções tecnológicas criaram um período de dor. Sim, okay? E eu acho que esse vai ser o nosso próximo passo agora. Enquanto humanos temos de nos manter generalistas, minimamente, para sermos flexíveis e termos plasticidade na nossa função. Mas tocaste aí num bom ponto. Tu achas que nós temos de nos tornar generalistas ou especialistas? Generalistas. Generalistas? Com a IA temos de nos tornar generalistas nesta fase. Porquê? Eu por acaso falei disso num episódio do nosso podcast com o David Carvalhão, que era quando chegou o meteorito, os dinossauros morreram porque eram especialistas. Estavam condicionados para um tipo de clima muito específico,
para um tipo de vegetação e afins. E quem sobreviveu foram os mamíferos, porque eram generalistas e se conseguiam adaptar a vários tipos de clima. Certo. Portanto, quando tu estás num clima de disrupção, tu precisas de ser capaz de ter pensamento estratégico e não pensamento operacional. Ok? O especialista é muito operacional, muitas vezes. Certo, Percebes? entendo. É muito focado em resolver problemas naquele nicho. E agora imagina, nós vamos passar de tenho alguém a executar a tenho alguém a encaixar as peças. E alguém a encaixar a peça, a partida é mais estratégico, a partida é mais generalista. É por isso que tu normalmente vês os empreendedores quando crescem e passam a ter sucesso, começam a investir em várias indústrias. Eles deixam de ser especialistas naquela indústria. Porquê? Porque eles ficaram generalistas na sua vertical. Consigo compreender, mas também me faz sentido que, por aquilo que falamos há pouco, que é nós temos de ter alguém a perceber se os dados que a IA nos está a dar se são reais ou não, e se calhar um generalista pode não ter a capacidade de critério para perceber se a inteligência artificial está a enganar ou não. É possível, mas é arriscado ser muito especialista numa área. Imagina, se o meu filho me dizer hoje, pai, eu quero ser radiologista. Ui, cuidado. Não sei como é que vai estar a imagiologia daqui a 10 anos. Exato. Agora, se ele me dizer, quero ser gestor de empresa, que é uma coisa assim mais generalista, sentes-te mais confortável nesse aspecto? Mais confortável em dizer, olha, acho que daqui a 10 anos vai assistir. Boa. Portanto, imagina, é um tema que é, quando tu não sabes, quando tens muita incerteza, apostar numa vertical muito, portanto, é um bocado arriscado, porque basta a coisa bater mais para um lado que para o outro. O que consigo entender é que se calhar vai haver necessidade de mais generalistas do que especialistas, se calhar havendo Não quer dizer que não vais precisar de adquirir know-how, mas também adquirir know-how nessa indústria vai ser mais fácil. Certo. A curva de aprendizagem vai ser mais fácil. Exatamente, sim. Boa. Mas posso estar errado, repara, é um processo disruptivo. Sim, isto ninguém sabe a resposta a 100%, mas por acaso não tinha esse ponto de vista e faz sentido o que estás a dizer, sim. Como é que se lidera uma equipa que trabalha com inteligência artificial sem criar resistência ao medo? Tu dizes a minha equipa enquanto equipa técnica? Sim, e depois criar uma visão de, se calhar tu ajudas a criar equipas às vezes nos teus clientes, não é? Que fiquem a dar o suporte e o apoio lá. Imagina, qual é o grande desafio que eu tenho com equipas técnicas de desenvolvimento, que são muito técnicas, ok? E que acreditam que o valor está na magia da tecnologia. E tirar essa ideia de engenheiros é difícil. Pois, acredito. Ok? Quer os nossos, quer os dos clientes, porque depois o cliente ativa os engenheiros do lado do cliente. Exatamente. E ficam todos seduzidos por isto é muito sexy e tal, os dados, olha as dashboards, mas na verdade no final do dia tu tens um comercial que tem uma recomendação e ele tem de vender isso, não tem de vender aquilo que ele está habituado. Exato. Percebe? E então isso para mim é uma dor. Eu com a minha equipa já tenho para aí 3 ou 4 anos a dizer, ou mais, até antes do ChatGPT, que é o jogo está a mudar. Isto deixou de ser sobre engenharia e software e treino e desenvolvimento de software. Isto passou a ser processo e gestão de equipas, gestão de pessoas e gestão da mudança. Okay? E ter esse novo mindset quando as faculdades continuam a formar técnicos, não estrategas, é complicado. Eu diria que é o ponto mais difícil. Mas pronto, o destino tem-me provado que é por aí e então já pelo menos ganhei a confiança daqui para dizer, é verdade, tipo, já passou. Programadores provavelmente não vamos ser daqui a 20 anos ou o mesmo tipo de programador. Exatamente, sim. Nós usamos normalmente o triângulo, que é a visão da empresa, a visão do empresário, porque tem que ter mindset para ir para a transformação digital. O segundo é o processo e depois é a pessoa. Por isso, se estes 3 vértices não estiverem equilibrados no triângulo, a coisa vai falhar por um dos pontos. Boa. Mas olha que tecnologia não faz parte. Não é um quadrado, é um triângulo. A tecnologia está tipo no centro, porque nós dizemos que a tecnologia qualquer um pode comprar. É fácil, basta ter dinheiro, não é? E por isso nós dizemos que as preocupações é a visão, as pessoas e os processos. Faz sentido. Porque a tecnologia qualquer um pode ter, isso não vai mudar. Mas ter as pessoas certas, ter a visão certa e ter os processos certos, isso é que é o diferenciador no... Tecnologia e inteligência artificial hoje em dia é um commodity. É isso, é exatamente isso. Por isso isso é quase o resultado final depois. Achas que os gestores de PME estão preparados para lidar com equipas com ferramentas de inteligência artificial? Não, claramente não.
falta literacia sobre dados, sobre segurança da informação, falta literacia sobre processos. Estou a falar do contexto português. Certo, sim. Okay? É isso. Um gestor português parece que está a cozinhar o almoço. O gestor português não está a seguir uma receita, não está a seguir processos, não está a medir as variáveis. E há uma mudança de mindset quando se adopta a IA, que é: eu preciso de parar de decidir para decidir sobre como é que eu decido. Okay? que é basicamente o processo de... É o caminho de criar processos, não é? Exato. Eu preciso de parar de executar, de estar aí na chapa, aí na operação, preciso dar um passo atrás e dizer: olha, a forma em que eu estruturo o meu racional é desta forma e não desta outra. Certo. E a forma em que eu reajo neste cenário é assim. E neste outro cenário, ou quando acontecem estas variáveis, é desta outra forma. Isso é uma mudança de mindset que a maior parte dos gestores não estão habituados a fazer. Especialmente os gestores que deram o salto da área técnica à área da gestão. Pois é, okay. Esse acho que ainda deve ser pior. É isso. Já é o desafio a gestão, quanto mais ainda... É isso. De resto, é o mesmo processo que... Imagina, delegar numa IA não é diferente do que delegar numa pessoa. Normalmente quando a coisa está a correr mal é porque não explicaste as coisas da forma certa, não é? E nota-se mais ainda, não é? O que é que tu achas que seria o que é que recomendarias a um gestor de uma PME fazer para tentar ganhar know-how, ganhar capacidade para depois conseguir apoiar a sua equipa interna para poder fazer esse passo? Ou subcontratar também. Olha, primeiro, seguir o canal do Gabriel, seguir o nosso canal. Acho que tem ouro mesmo. Exatamente. Portanto, não deixem de o fazer. Acho que brincar, imagina, há quem diga que a inteligência artificial tem um muro transparente, okay? Que é a capacidade dela própria. Quando a mim me dizem: já pode fazer isto, pá, não sei, vamos testar, vamos ver se dá ou não dá. Exato. Porquê? Porque eu preciso de bater contra o muro para conhecer quais são os limites dela. Opa, será que ela consegue tomar esta decisão? Não sei, vamos ver. E então, enquanto tu, enquanto gestor, não consigas perceber a fronteira da decisão dos modelos de IA atuais nesta fronteira invisível, não começas a bater nela, tu não vais saber onde é que há espaço ou não há espaço de forma individual. É claro que nós já fizemos isto tantas vezes que já passamos mais ou menos a perceber para onde é que vai ou para onde é que não vai. Então, eu diria, o primeiro caso agora é brincar com ela. E depois lembrar-te que a inteligência artificial atual é a mais burra que vais ter alguma vez na vida. Ela só vai ficar melhor. Portanto, brinca com ela, porque se ela não consegue agora, daqui a 3 meses ou 6 meses vai conseguir. Mas acho que este aqui é um conselho que é um bocadinho vago. Não consegues dar algo um bocadinho que seja... Porque a pessoa ir brincar dá a sensação que é difícil para um gestor ir brincar com ela para depois saber como é que vai implementar isso com as equipas. Não achas que existe aqui algo mais, imagina, se tu queres a estrutura, eu faço assim, que é: eu quero chegar a um objetivo, não é? Isso. Portanto, esse objetivo tem um gargalo. Eu preciso remover esse gargalo. Normalmente, o gargalo é a tomada de decisão. Ou a decisão não é a melhor ou a decisão não é rápida. Isso. Certo? É um desses 2 pontos. Portanto, eu preciso chegar lá, tenho um gargalo de decisão, eu preciso ou acelerar a decisão ou melhorar a decisão. O que é a IA me vai trazer? Me vai tomar estas decisões por mim via a previsão de qual é a melhor tomada de decisão. Portanto, preciso de construir, preciso tomar esta decisão. Para tomar esta decisão, a IA tem de prever isto. Qual é o melhor caminho? Depois, o que é que eu preciso saber? Quais são os dados que fundamentam essa decisão, essa previsão? Olha, é a jornada do cliente, é o preço dos meus concorrentes. E assim que tu constróis este caminho, tu já tens um caminho, é reverter, portanto, já sabes que dados precisas, que previsões já é preciso fazer, que decisões ou que ações é que ela vai tomar. Okay? E é um bocado esse o caminho técnico de alguém que queira mesmo implementar a solução, queira implementar IA. Mas o tema de brincar, não estou a brincar no tema de brincar, que é, imagina, a IA antigamente adoptava-se de cima para baixo. Que era, a gestão dizia: olha, nós queremos mudar este processo, a forma de mudar este processo vai ser assim, implementava para baixo, forçava. E agora tenho encontrado muitas boas soluções e alternativas para a execução de processos nos operacionais, que é pessoas que estão a brincar com a IA. Sim. E dizem: pá, eu agora estou a fazer isto assim e olha que fixe. Isto funciona, não é? Vamos migrar isto para a generalidade da organização. E então este processo de brincar parece que não é verdade, mas ajuda. Eu estava a dizer isto, mas eu brinco imenso com a inteligência artificial até para tentar descobrir coisas que eu nunca me lembraria. E eu gosto às vezes de estar até em fóruns e outros ecossistemas também que falam sobre isto,
onde consigo, às vezes, às vezes que um dos maiores desafios é, nós sabemos que a IA tem aquela capacidade, mas nunca nos lembraríamos de desempenhar aquela função lá dentro. E às vezes ouvir exemplos de outras pessoas que se lembraram de fazer aquele exemplo pá, como é que eu nunca me lembrei disto para poder ajudar a fazer... Por isso que tendo de seguir os nossos canais. Exatamente, é isso. Tendo de brincar. Boa, boa. Um ponto que tu tocaste há pouco, que é algo que também dá sempre que falar, que é o colaborador do futuro vai precisar de saber programar ou vai precisar de pensar melhor? Olha, está agora o tema de se é preciso saber programar ou não. Nem todas as pessoas com facas são cirurgiões, não é? E não por saber cortar um bife sabes cortar uma pessoa. Portanto, o médico continua a ser necessário e eu acho que o programador vai continuar a ser necessário. A velocidade do programador vai mudar. E a necessidade de programadores para coisas internas vai deixar de ser muitas vezes necessário. Para coisas externas que exponham os riscos da empresa, que precisem escala, é outra coisa. Mas microprocessos, coisas, eu acho que vai deixar de ser necessário. Um tema que eu tenho falado mesmo muito, que é quando eu tenho uma máquina que sabe todas as respostas, ganha quem sabe fazer as perguntas. Ok? Portanto, se tu és um programador cujo foco é bater teclas, tu não vais ser programador daqui a 10 anos. Vais estar na rua. Exato. Se tu és um programador que, quando te chega um problema, és aquele que sabe fazer as questões certas até chegar ao scoping, a definição daquilo que é preciso, então tu vais ser um bom programador daqui a 10 anos. Fazer o bom pronto. É isso. Portanto, No meio disto tudo. e este tema mesmo com os putos, é um tema que tenho mesmo vindo a reforçar muito, que é a escola, a educação está formatada para as pessoas saberem as respostas. O que é um exame? É 10 perguntas, 10 questões, dá-me as respostas. Opa, hoje em dia vou usar o GPT e tenho as respostas. Eu devia estar a ensinar ou tenho problemas abertos e a pessoa tem de definir quais são as questões certas para fechar o problema. Sim. Okay? Portanto, saber fazer questões. Ou então eu tenho 3 ou 4 respostas e eu preciso saber qual é a resposta certa, que é pensamento crítico. E são esses 2 skills que eu devia estar a impor nas pessoas. Fazer questões e pensamento crítico. Sejam putos ou sejam engenheiros. Sim, começar desde pequeninos, mas acompanha aqui todo o processo. O que é que uma PME deve procurar mesmo ao escolher uma ferramenta de IA? Olha, privacidade de dados, ponto número 1. Okay? Especialmente na Europa, mas no geral, privacidade de dados, seja porque é regulatório, ou seja porque tu tens de proteger o teu IP, acho que privacidade de dados é o primeiro. E eu diria, elas todas são mais ou menos hoje, quando falamos de IA, Generative AI, são mais ou menos equivalentes. Alguma que te assusta, que estas questões agora, quase toda a gente tem IA agora, não é? Pá, eu venho da Venezuela. Meta, é do WhatsApp, é da China, vem de todo lado agora, não é? Eu venho da Venezuela, portanto, muitos anos com governos autoritários, comunismo e afins, e eu não uso o DeepSeek. Se alguém vai ver os meus dados, não sei se quero que seja o governo chinês, mas pronto, se calhar vamos ter de ir para lá todos, não sei, vamos ver. Mas para mim, privacidade de dados é um ponto muito chave que tem de ser pensado. Depois não tenho preferências claras entre uma ou outra IA. Há um tema que normalmente é difícil e tem de ser pensado, que é responsabilização. Que é quem é responsável pelo erro. Se tu tens uma IA, imagina que tens uma cadeia de produção. E tens um humano a ver se as coisas correram bem ou correram mal. Certo. Houve um erro, foi o humano que falhou. Certo. Okay? Agora, se eu tenho uma cadeia de produção onde tenho uma câmara a ver se há erros ou não, e a câmara falha, quem é culpado pelo erro? É quem produziu a IA? É quem instalou a IA? É o coitado do humano que antes tinha a decisão e deixou de ter porque passou a confiar na IA? Certo. Então este tema da responsabilização é importante. E às vezes as pessoas delegam a responsabilização na IA, mas a IA não é uma entidade jurídica, não é? Ela certo. Não quer saber se aquilo deu erro ou não. Então eu mais do que diferenças entre as ferramentas, eu vejo a privacidade de dados. É a única coisa que me importa na realidade. Tirando isso, é a responsabilização interna. Ok. Já agora, não tinha aqui esta pergunta, mas lembrei-me dela agora, que é
Como é que tu vês o caso aqui da regularização da IA? Porque ainda por cima todos querem estar no top, mas para estar no top se calhar não tem que haver regularização, porque senão é mais difícil de a atingir. Será que isto vai algum dia existir? O que é que tu achas aqui na tua opinião, que estás mais por dentro? Imagina, eu tenho um mindset muito diferente. Eu não sou europeu, não é? Nasci na América, nasci na Venezuela, muito influenciado pela América do Norte. Portanto, o meu mindset é mais inovação, é baixa regulação. Estamos fartos de governos autoritários, muitos anos de paternalismo do Estado, e queremos mesmo inovar e crescer e afins. Portanto, o meu mindset é anti-regulação da IA. Não no sentido que eu não queira que seja regulado. Eu acho que devíamos ter, enquanto europeus, devíamos ter vergonha em que aquilo que nos orgulha é sermos os primeiros em regular. Percebes? Demasiado. A Europa fez uma festa, fomos o primeiro continente, o primeiro a regular a IA. E quem é que está a fazer a IA? És tu? Tens aqui a Mistral, não és? Ainda por cima. Não é? Tipo, tens poucos casos na Europa de criação de IA. Exatamente. Sim. Tens bons investigadores, tens boas IAs verticalizadas, falei hoje, por exemplo, da Fidzai, tens. Sim. Mas não tens IAs generalistas a serem implementadas na Europa, tirando o Mistral, que tem uma base muito limitada de utilização. Portanto, a regulação tem de existir, provavelmente já existia, só que não era virada para IA, mas, tipo, se tu matasses alguém, ia ser culpabilizado, fosse com uma IA ou fosse com uma pistola, não era por aí. A regulação pode ser boa, pode ser boa. O que me choca é na Europa o mindset, ser regular primeiro e depois ver o que é que se passa. É isso que me choca. E fazemos isso em todas as indústrias que existem. É uma frase que... Mas achas que há perigos por ela não ser regularizada? Há perigos? Sim. Acho que há perigos por ela não ser regularizada e há perigos... E esses perigos não é a regulação que os evita. Vai existir sempre. Porque se tens a China, tens os Estados Unidos a implementar e é uma cena digital... Tipo, aquilo não é como que tenhas um controle de fronteiras e não passa, não é? Aquilo vai passar. Vai passar pelo cabo, não é? Exato. Portanto, ela vai chegar aqui. Acho que a regulação dá-te um sentido de confiança e de tranquilidade que é um falso sentido de tranquilidade. Eu tenho alguns receios sobre o futuro da Europa com um mindset de consumidor e regulador. E estamos a perder a nossa capacidade produtiva agora. Os Estados Unidos agora têm o tema das tarifas e produzir e afins, porque passaram a ser o consumidor da China, mas na verdade o grande consumidor não produtivo é a Europa. Exato, sim. Nós viramos os consumidores e reguladores do mundo, e isso é uma coisa que me preocupa. Não a existência da regulação, mas o foco único e exclusivo e em primeira linha da regulação. Acho que sim, acho que faz algum sentido, sim. Às vezes queremos ser demasiado bons meninos e isso nem sempre é bom. É isso. Ok, vamos falar aqui um bocadinho de futuro. Na tua opinião aqui, se tivéssemos que apostar, o que é que tu achas que vai ser a aposta para 2025, 2026 aqui ainda num curto prazo, porque isto é difícil de ter um longo prazo com a IA, mas aqui no curto prazo para 2025, 2026, o que é que tu achas que vai ser mais comum de investir dentro da inteligência artificial? Automação de processos. Automação de processos não na linha lógica estruturada de A, B, C, com fluxos mais dinâmicos, mas a curto prazo as pessoas ainda têm de pensar em automatizar processos aos montes. As pessoas começaram com o atendimento ao suporte do cliente. Eu normalmente tento desviar a atenção do atendimento ao suporte do cliente, porque o último ponto onde tu queres brincar é com o cliente. Okay? Automação, quando eu digo automação, é a 100%. Certo. Okay? Tu primeiro queres automatizar interno, queres garantir que tens controle sobre as variáveis. Exato. E depois é que podes expor o cliente a riscos ou mais serviços, a fim que tenha IA. Portanto, eu sempre tento desviar o atendimento e o suporte do cliente como primeiros cases. A nível de PMEs, eu diria que a automação de processos de back-office e afins não é grande inovação, é a adopção da tecnologia. A nível de adopção, a nível de inovação, eu diria que vamos começar a ver muito estas lógicas de IAs a interagirem com interfaces gráficas. Já começam a existir, mas mais democratizado, assim da mesma forma que eu interajo com o chat, cada dia mais temos estes atuadores, digamos, com interfaces gráficas. O que desbloqueia a nível de desenvolvimento
N coisas, não é? Se eu não preciso de uma API, eu posso pôr uma IA a desenhar coisas no Photoshop, não é? Tipo, e é fazer interações mesmo com a interface, e isso acho que vai desbloquear muito o mindset da automação que vamos ter nas empresas. 6 meses, 1 ano, acho que vai ser isso. 5, 10 anos, novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio? Novos modelos de negócio. Temos de estar muito preparados para isso. Imagina, eu enquanto consultora não vou assistir em 5 ou 10 anos, numa lógica de consultora por horas. Pois. Ou mesmo que tu não cobres por hora e cobres por um desenvolvimento, tu estás a ancorar isso enquanto é que me custa desenvolver. Se me custa 0, porque é que eu vou cobrar pelo desenvolvimento? Então vais ter que alterar completamente o modelo de negócio da tua empresa. E digo-te isto, mas imagina, a Amazon tem uma patente que é, na vez de tu comprares e depois enviarem, eles têm uma patente onde eles te vão enviar e depois tu compras. Porque eles estão a prever que vão ser tão bons a recomendar-te produtos que a probabilidade de tu dizeres que não uma vez que o produto chega vai ser muito baixa. Porque vão-te conhecer tão bem. É sério? Então imagina, é um novo modelo de negócio. Deixa de ser compras e depois envias e passa a ser envias e depois compras. Quase como nas aldeias, que vinha o supermercado até a aldeia com um carrinho e vendia o peixe e afins. Isto está-me a fazer lembrar, não é? Que a inteligência artificial já consegue saber o que é que tens dentro do frigorífico, não é? Isso. Por isso ele sabe os teus hábitos de consumo, sabe o que tu tens no frigorífico, sabe o que é que tu precisas de consumir a seguir. Imagina, ovos, eu como ovos todos os dias. Se eu estou a ficar sem ovos, não sei, um cartão de ovos, eu vou dizer que não. Incrível. E se a taxa de erro for muito baixa, os supermercados e os espaços de distribuição podem dar-se ao luxo de que eu diga não quero estes ovos e eles deitarem os ovos fora. Mesmo assim compensa. Compensa, é isso. Novo modelo de negócio. A Amazon está a pensar nisto há anos. Pois tem a questão da recorrência depois e por aí fora, não é? Isso. Não perder o cliente. Então imagina, se a Amazon está a pensar em novo modelo de negócio, porque estão a ver que a IA vai ter uma capacidade preditiva muito acima, o que lhes vai permitir mudar completamente e deixar o carrinho de compras, basicamente o que eles estão a dizer é não vamos ter carrinho de compra. Exatamente. Então tu achas que o teu e-commerce não vai precisar de repensar o seu modelo de negócio? Vai precisar de repensar. Boa. Claramente. Boa. Olha, esse foi um grande exemplo. Boa. O que é que nos próximos 2 anos vai mudar completamente a forma de gerir as empresas? A nível da gestão agora. Nada. Fica tudo igual? Acho que, se calhar vais passar a pensar mais em delegar, porque é mais barato delegar. Percebes? Tu agora para delegar tens 2 opções. Ou tens procura suficiente para contratares uma pessoa full time, ok? Ou contratas um consultor, que é caro, mas que pagas fraccional, não é? Portanto, vais ter mais capacidade em delegar facilmente, ok? Outras coisas que vão mudar, se calhar vai ser mais fácil tu pensares em novos modelos, em novos, tipo, entrares em novas indústrias, portanto vais ser capaz de gerir novas indústrias. Mas lembra-te que depois gestão é sobre delegar e monitorizar recursos e otimizar Achas recursos. que aí o papel dos agentes GPTs vão ter aí um... Vais deixar de delegar em pessoas e delegar em máquinas, mas os princípios de gestão vão ser os mesmos. Certo. Portanto, eu acho que a parte da gestão vai mudar pouco na lógica da gestão. O que é que estás a gerir, se são pessoas ou são agentes. Certo. O que pode mudar é que o gestor vai ser confrontado mais com dados. À medida que o processo está mais digitalizado, o gestor deixa de pensar em achismos, ou passa a não poder só pensar em achismos. Tem quase a obrigação já de saber ler os dados e ter muito mais informação da sua empresa. Uma cultura mais de dados, pode ser que os gestores com opiniões mais fundamentadas em dados e menos em porque eu digo. Exatamente. Sempre foi assim. Acho que é um ponto. Mas eu acho que o operacional é o que está a ser impactado. É a base neste momento. É onde dá mais... No espaço de 2 anos, no espaço de 5, 10, acho que vai mudar muita coisa, mas 2 anos acho que... Porque gestão é comportamental, gerir pessoas é um tema comportamental e as pessoas não mudam assim de um dia para o outro. A tecnologia muda, as ferramentas mudam, mas as pessoas não mudam assim tão depressa, não é? Já estás a imaginar humanoides aí nas empresas? Sim. Até hoje estava a falar disso com um cliente que estava a mostrar um humanoide que estão a vender por 16 mil euros, qualquer coisa do género. Preço de venda. Imagina, a robótica claramente passa a ser mais utilizada. A IA, portanto, a robótica normalmente era mais
coisas já estruturadas. Pegar daqui e tirar aqui, não é? Certo. Aquela robótica customizada, tipo Amazon, warehouses e afins, estava para ambientes muito controlados. Agora que passo a ter IA e os robôs começam a observar, a ver e a reagir, passa a ser mais provável ter robôs. E passa a ser mais provável, portanto, o custo de ter robôs especialistas para a tua área passa a baixar. Acho que vai acontecer a mesma coisa que no ChatGPT, vai ficar democratizado. Se vamos concorrer ou não com robôs, acho que vamos concorrer com robôs enquanto mão de obra, portanto, novamente. É quase impossível não concorrer, não é? É. Se eles agora, a preço de entrada custam 16 mil... E reparem, quem me dera a mim, que não, eu sei que isto vai parecer mal, mas quem me dera a mim não ter pessoas a trabalhar em minas, não é? Ter pessoas a arriscar vidas em incêndios e afins. Exatamente, sim. Opa, depois vêm as questões, tipo, será que um robô ia tomar uma decisão ética numa situação de risco da mesma forma que um bombeiro? Opa, se calhar não, mas também estás a arriscar a vida do bombeiro. Se eu conseguir pôr o bombeiro a controlar 10 robôs na primeira linha do fogo e ele estar mais de fora, por mim tudo bem. Mas trabalhar numa fábrica é chato. Trabalhar numa fábrica... E o robô vai fazer aquilo que foi programado, não é? É isso. Por isso, à partida, não é? À partida. Também se a IA não é bem programada, tipo... Sim, vai fazer sempre mais ou menos Mas sim, aquilo claramente a robótica... que foi dito, não é? É como o caso dos carros conduzirem sozinhos. Fala-se muito sobre a questão dos carros conduzirem sozinhos. Eu sou a favor disso. Eu hoje publiquei um post no LinkedIn sobre isso, que... não sei se viste, mas o Cursor AI teve agora um tema que é o próprio atendimento ao cliente deles teve um erro numa resposta que deu e as pessoas começaram a cancelar porque descobriram que era uma IA que estava no suporte e a resposta foi errada e se calhar tendo dito que era uma IA a dizer isso resolvia-se o tema. Eu publiquei um post que era: nós enquanto humanos toleramos melhor um erro de um outro humano do que um erro de uma máquina. Okay? E é por isso que não permitimos carros autónomos, mas permitimos conduzir com 2 cervejas acima, não é? Tipo, eu bebo 2 cervejas, a minha taxa de erro a conduzir é altíssima, mas se calhar me para um polícia e não me diz nada. Agora, carros autónomos, cuidado se matar alguém, porque vai sair em todas as notícias. Exatamente, sim, é um bocado isso. Mesmo que no tempo em que tu leste essa notícia, pessoas mataram muitas mais pessoas do que esse carro autónomo fez. Mas temos menos tolerância a esse tipo de erros. Até pela sensação de controle que temos nós próprios. Imagina, se tu me perguntares, Kelvin, tu entravas num carro autónomo, eu se calhar não era racional, eu diria que não. Porquê? Pelo sentimento de controle. Exato. Porque eu quero ter a capacidade de reagir se eu vejo que a máquina vai errar. E é por isso que os nossos clientes muitas vezes não adotam IA por um tema de controle. Que é, se calhar tu tens as provas dadas de que a IA está a gerir melhor, está a performar melhor do que o humano. Mas é preciso soltar o volante. Mas eu acho que isso faz parte da evolução da tecnologia e da população, não é? Por isso, se calhar os nossos filhos que já vão crescer neste ambiente vão preferir muito mais a IA do que se calhar humanos, porque já vão estar habituados e vão nascer com isto como sendo algo completamente normal. Para nós é que nos faz alguma confusão porque estamos num período de transição. Se calhar é muito, muito por aí também. Boa. Então aqui mais na reta final agora. Qual foi a melhor lição que aprendeste ao trabalhar com IA em negócios reais? Novamente que as pessoas são difíceis de mudar e de mudarem e repensarem. Mentalidade é difícil. Mais do que a tecnologia, a mentalidade é mesmo difícil. As pessoas gostam de assumir controle, de ter controle nas coisas e a IA é um tema de delegar controle. E às vezes achamos que tu vais provar via A mais B que está a dar melhor e vai correr bem, mas não corre bem, porque a pessoa diz, ok, está A mais B, mas eu sou quem vai entrar num processo de um tribunal se isto der mal, não é? Pois. Se ia matar um paciente, vou ser eu que estou a assinar no final do relatório. E há 10 anos atrás era muito inocente e achava que não, se a performance é melhor, vão aceitar. Exatamente, sim. Resultados, sim. Aqui para a parte final, se tivesses que dar aqui um conselho à nossa audiência que está a querer implementar IA, qual seria assim o conselho que lhe darias para eles estarem atentos? Perguntas genéricas, com evidência genérica, respostas genéricas. Okay? Portanto, se tu perguntas ao ChatGPT como é que eu respondo a este cliente, ele vai-te dar uma resposta genérica. Tu vais dizer, é burra. Agora, se tu tiveres o
os processos na tua empresa implementados de forma que eles deixem pegada de dados, tu vais poder passar estes dados à máquina. Ok? Certo. E dizer com base, olha, este é o meu posicionamento, é isto que eu respondi nestes casos, estes casos correram bem, estes casos correram mal. Portanto, eu enquanto gestor de uma empresa na era da IA, eu tenho de garantir que todos os meus processos deixam pegada de dados para depois poder alimentar a IA. Então às vezes a equipa me diz, mas porquê é que perdemos tempo em registrar estas coisas? O dia que tu queres automatizar isto, onde é que ela vai buscar os dados? Essa ouvimos muitas vezes. Isso dá muito trabalho. É isso. Isso dá muito trabalho. Mas eu quero automatizar isto em 3 meses. Exatamente. Se eu quero automatizar isto em 3 meses, eu preciso ter investido 3 meses em recolher os dados e deixar a documentação de como é que eu tomei essas decisões. Portanto, enquanto gestor de processos hoje em dia, enquanto gestores de empresas, têm de pensar nos seus processos digitais de raiz, deixando pegada de dados. Portanto, deixando a jornada que é para depois a IA poder realmente automatizar. Poder fazer papel. Se não, basta tu perguntar sem o contexto, que o contexto é o que funcionou para ti, os teus dados do passado, ela vai te dar a resposta completamente genérica. Isso faz-me lembrar uma coisa que nós na altura aprendemos no BPM, que com um especialista que tivemos na altura numa conferência, que foi que agora, com as novidades do BPM, o pessoal ligava a inteligência artificial dentro dos computadores das equipas, e estamos a falar de equipas grandes, já era uma multinacional na altura, e o que eles tinham feito era que a inteligência artificial estava a mapear tudo. Isto é, a empresa em si podia até não ter sequer um processo muito bem delineado e formalizado, mas a IA estava lá durante 15 dias ou um mês, imagina, a apanhar tudo aquilo que a empresa fazia. A empresa tinha que trabalhar com os computadores, por isso não podia haver papel, era o único requisito. Mas a IA conseguiu fazer 2 coisas, que foi mapear o fluxo de trabalho da empresa, e depois de apanhar o fluxo total da empresa, ok, isto é assim que vocês trabalham hoje, e depois a seguir disse-lhe, ok, se vocês querem melhorar os vossos processos, agora este é o fluxo que vocês devem fazer a seguir para melhorar os vossos processos. Por isso, em vez de mandar para lá dezenas de consultores, mapear os processos todos, fazer perguntas, então o que é que você faz, não sei o que mais, que é o nosso processo típico do BPM, eles aqui fizeram completamente ao contrário. Vocês trabalhem à vontade. Eu nem sei se eles se calhar nem informaram as pessoas que é para não haver comportamentos desviantes, se calhar, do normal, por isso, se calhar instalaram aquilo no processo de servidor ou alguma coisa qualquer, deixaram eles trabalhar durante um período grande e no final, olha, está aqui o fluxo de BPM que vocês fazem hoje e a inteligência artificial já sugeriu as melhorias para vocês poderem melhorar, este é o fluxo que vocês devem fazer. Achei aquilo completamente... Eu não sei se na Europa era legal, mas com a regulamentação que temos, eu não sei se conseguiria estar a editar. Eu acho que sim, sinceramente. Devia ser legal. Não sei se terás que informar, se calhar, o colaborador que estás a fazer isso. Estamos a falar dos computadores da empresa, processos da empresa, dados da empresa, por isso não me parece que haja aqui, se calhar, acho que, por exemplo, problemas. Na Europa acho que não podes usar IA para monitorizar a performance de colaboradores. Mas aí depende como contextualizas a utilização de IA. Utiliza sim. E aquilo são softwares de process mining específicos disso. É capaz de ser legal. Acho que é capaz. O foco é a melhoria do processo em si. E devia ser legal. Não da pessoa, mas do processo. Por isso o foco é o processo em si. Boa. Para terminar, Kelvin, a nossa frase que perguntamos aqui a toda a gente, se tivesses que dar aqui um conselho ao Kelvin de há 10 anos atrás, qual seria o conselho que lhe darias para fazer diferente? Há 10 anos atrás eu estava a chegar a Portugal, cheguei em 2013, era 2015. Estou aqui pelo que eu fiz há 10 anos atrás, por isso, se calhar ter filhos mais cedo. Agora estou meio cansado. Dormias melhor agora, não é? É isso, eu já não tenho idade para fazer noitadas. Mas, repara, se calhar a delegar mais depressa, okay? A não ter o controle tanto das coisas, portanto, delegar mais depressa, a não ter tanto medo em arriscar mais. Especialmente na fase que não tens filhos e tal, porque é que não arriscas, não é? Tipo, arriscaria mais fácil aí. É isso. E a estar mais ligado em ecossistemas, porque acelera muito a velocidade da aprendizagem, não é? Sim, claramente, concordo com isso. Portanto, nada a ver com IA, não é? O caminho do IA, tenho feito o caminho que a IA tem feito. Sim, aí estás. A nível pessoal, acho que é por aí. É por aí. Boa. Malta, chegamos aqui ao fim de mais um episódio, chegamos aqui ao fim do nosso 5º episódio do Clube TD. Daqui a 15 dias teremos aqui outro convidado para estar com vocês sobre aqui, mais uma vez, o tema da transformação digital. Vamos ainda escolher qual é o nosso
o nosso próximo convidado que vai estar aqui connosco. E por isso, não deixem de nos acompanhar, deixem os seus comentários, façam aqui o like no nosso canal. Vamos deixar depois também aqui no nosso canal os canais aqui do Kelvin e da sua empresa, para poderem acompanhar o trabalho dele. Por isso, não deixem de seguir também o trabalho dele. E Kelvin, obrigado aqui pela tua presença. Obrigado a todos e até daqui a 15 dias.